Pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar com o segundo formalismo de modelagem para sistemas e eventos discretos no contexto da nossa disciplina, que são as redes de Petri. O que são redes de Petri? É uma técnica, de modelagem que foi criada na década de 60 pelo pesquisador Carl Adam Petri e leva o nome em função a ele. Esse sistema, essa técnica, ela foi desenvolvida porque ele gostaria de modelar sistemas com componentes concorrentes. E isso era difícil de modelar através dos autômatos, Então, surgiu como uma técnica alternativa. Ela possui uma forte base matemática e permite, então, modelar sistemas paralelos, concorrentes, assíncronos e não determinísticos. Então, em alguns casos que era difícil a gente utilizar os autômatos para modelar, a gente pode usar as redes de Petri. Então, ela é uma ferramenta que permite que a gente analise, que a gente modele o comportamento do sistema, além da estrutura. Ela é composta dos seguintes elementos. Claro que também tem uma representação gráfica que a gente já vai ver. Mas ela tem um lugar que representa o estado do sistema, tem as fichas que vão indicar a condição associada ao lugar, que é representada por um ponto. A transição representa a ocorrência de um evento, e aí vai permitir a transição de estado. E a quantidade de recursos são representadas por um peso no arco. Bom, vamos olhar aqui um exemplo onde a gente já vai ver esses elementos. Então, a gente tem os estados representados por círculos, e indicam o quê? O estado do meu sistema. As fichas, que nesse caso aqui está representada por um número, porque quando é maior, que um determinado valor, a gente coloca um número, mas já aqui nesse exemplo é só um ponto, Então, ter fichas nos lugares me indicam o estado do sistema. Aqui, a gente tem a transição que liga lugares, eles sempre estão separados por transições. Esse peso no arco aqui me indica a quantidade de recursos necessários para que eu possa permitir que essa transição ocorra. Então, a gente tem aqui o estado do meu sistema, a foto do meu sistema nesse momento é o quê? Eu tenho 2 chassis, 5 eixos e 7 rodas disponíveis para iniciar a montagem de um carro. Essa transição aqui, denominada inic montagem, precisa do quê? Precisa de um chassi, quando a gente não tem aqui um valor associado ao arco, significa que é 1. Eu preciso de um chassi, 2 eixos e 4 rodas. Se eu tiver valores suficientes disponíveis, representados pelas fichas, essa transição pode ocorrer. Ocorrendo essa transição, a gente passa o estado do sistema para montagem do carro. Agora, eu estou nesse ponto aqui, e é claro que eu vou retirar recursos dos lugares anteriores. Quando eu termino a montagem do carro, isso é dado pela transição fim de montagem, e então eu passo para o estado entrega do carro. A gente vai ver com detalhes como é que funciona essa dinâmica. Aqui é para vocês terem uma ideia. Neste outro exemplo, a gente volta naqueles nossos problemas de modelar uma linha de manufatura, por exemplo. Como que funciona? Como é que eu vou modelar aquele modelo da máquina? Então, por exemplo, aqui. A minha máquina, ela o quê? Ela inicia a operação ou termina a operação. Aqueles nossos eventos, Então, as nossas transições são os nossos eventos. A minha
máquina está pronta esperando. Se chegou uma peça, então ela pode iniciar a operação, mas ela só pode iniciar a operação se a minha máquina estiver livre. Então, agora a gente modela as nossas máquinas com dois estados. Ou a máquina está livre ou a máquina está operando, para que a gente possa garantir aquela segurança, né? Aquela restrição que me diz que eu não vou, por exemplo, iniciar a operação de uma máquina se ela ainda está trabalhando. Então, se a máquina está livre e tem uma peça a ser processada, esse evento aqui pode disparar essa transição e a máquina passa ao estado operando peça. Claro que quando eu retiro essa ficha, o fato de não ter uma ficha aqui impede que, mesmo que chegue outra peça, eu tente operar a máquina em cima da outra peça. Quando termina a operação, eu libero a ficha e entrego a peça. Então, aqui é dar uma ideia inicial do funcionamento da rede de Petri e nós vamos ver todos esses detalhes de como funciona, tanto a definição da rede como a dinâmica de funcionamento. Então, a gente já viu, né, que ela tem um comportamento dinâmico. O estado do sistema é dado pela distribuição das fichas nos lugares da rede de Petri. Ou seja, os estados representam estados parciais, aquela história da foto do sistema. A ocorrência de um evento dispara uma transição na rede e assim muda o estado do sistema. A gente pode ver isso aqui. Então, eu tenho, né, aqui eu tirei uma fração lá do meu sistema. Então, imaginem que eu tenho dois lugares, um que representa, por exemplo, o meu sistema em movimento e o outro, meu sistema parado. Eu nunca vou poder ligar um lugar direto no outro. Sempre tem que ter uma transição no meio, porque a gente viu que tem que acontecer um evento para mudar o estado do sistema. Então, aqui eu tenho um sistema onde ele está em movimento, como que eu sei? Porque eu tenho uma ficha aqui indicando o estado do sistema. Ele está em movimento. Se acontecer uma transição T, né, um evento que permita essa transição, essa ficha é retirada desse estado e colocada no estado que me indica que agora o sistema está parado, né? Então, a gente vê, ó, a dinâmica do funcionamento do sistema pelo andamento das fichas, né? Pelo movimento dessas fichas. Aqui, a gente vê de novo, através de um exemplo, esse funcionamento, né? Então, imaginem, também é extrair, né, um pedaço daquele problema anterior. Se eu tenho uma máquina livre e eu tenho uma peça em espera, então a transição T pode acontecer. E então a minha máquina vai operar. Quando a minha máquina passa para o estado em operação, ela retira aquelas fichas e coloca uma ficha aqui. A gente vai ver que a quantidade de fichas que a gente coloca nesse lugar de saída aqui é o valor associado ao arco, e não a quantidade de fichas retiradas desses estados. Tá? As fichas aqui servem para representar, né, mais a alteração do estado do sistema. Então, vamos à nossa definição formal. Então, uma rede de Petri é formada por uma quádrupla, dada por um conjunto finito de lugares P. Então, a gente tem P constituído de vários P's, né? Onde I aqui vai variar na quantidade de lugares. T é um conjunto finito de transições. Pré é uma função aonde para, né, cada lugar com uma transição vai me levar a um outro conjunto de lugares, né? Então, pré são os lugares precedentes de uma transição. Que lugares, né, tem que ter ficha para que possa acontecer aquela transição?
Pós é uma função que vai me dar o quê? Vai me dar como resposta os lugares seguintes a uma transição, ou seja, onde as fichas serão colocadas. A gente tem uma rede de Petri marcada quando, associada a essa configuração aqui, a gente marca alguns lugares, né? Então, se eu pegar a rede e pegar uma marcação, eu tenho uma foto do sistema, né? E a gente diz que a gente sempre tem uma marcação inicial, que, claro, vai depender daquilo que a gente considera o sistema no seu estado inicial. Então, vamos ver agora um exemplo. Eu tenho aqui uma rede, né, composta de 3 lugares e 4 transições. Então, eu tenho os lugares P1, P2 e P3. As transições A, B, C e D. Eu tenho aqui 2 arcos com um peso associado. Esse valor 3 aqui me diz o quê? Que eu preciso de 3 fichas no lugar anterior à transição C para que ela possa acontecer. Enquanto eu não tiver todo esse recurso disponível, né, então as fichas aqui surgem como recursos, eu não vou poder, essa transição não pode acontecer. Eu tenho uma marcação inicial dada por esse número 3 que está aqui, né, que ele me indica que o meu sistema está em repouso quando eu tenho 3 fichas associadas ao lugar P2. Então, a gente tem o quê? M0 aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com vetores aqui por enquanto, aonde esse meu vetor, né, ele tem o quê? A quantidade de fichas em cada lugar. Então, eu tenho aqui um vetor dado por, né, por esse meu conjunto, pela ordem que eu coloquei aqui no meu conjunto, P1, P2, P3. Então, né, a mesma coisa, as transições, né, ali. E aí, eu consigo definir esse meu vetor dos lugares prévios da transição T. Quem que vai ser o resultado disso daqui? O valor indicado no peso do arco. Então, eu quero saber qual é o meu vetor aqui, a minha função, dada por pré de A. Então, eu digo o quê? O que eu tenho que buscar de informação na minha rede? Eu preciso saber que lugar antes da transição A tem que ter ficha. Aqui, a gente vê a ligação do estado P2 com a transição A. Ou seja, para que a transição A ocorra, tem que existir uma ficha num lugar de entrada da transição A, que é P2. Então, a gente vem e diz que para que aconteça A, tem que ter uma ficha em P2. Do mesmo modo, para que aconteça C, tem que ter 3 fichas em P2. Como que eu sei que são 3? Porque o peso associado aqui é 3. Então, se eu não tiver 3 fichas aqui, isso daqui não se verifica e enquanto isso não acontecer, essa transição C não pode acontecer, né? De modo semelhante, a gente pode identificar a nossa função pós, também através desse vetor, aonde ela me diz o quê? Para onde vai a ficha depois que acontece a transição A? Então, depois que acontece a transição A, eu insiro uma ficha em P1. E por que é uma ficha em P1? Porque o peso associado a esse arco é 1. Né? De modo semelhante, onde que eu vou inserir fichas depois que aconteceu a transição C, que está aqui, né? Eu vou inserir uma ficha em P3. Então, observem que aqui ele consome 3 fichas, quer uma ficha em P3. De novo, alertando que o valor, a quantidade de fichas inseridas no lugar é dado pelo peso do arco e não pela quantidade de fichas consumidas, né? Então, a gente pode achar essa função para cada transição da nossa rede. E isso vai ser bem importante para a gente fazer a análise da dinâmica, né, de funcionamento dessa rede. Por quê?
Porque tendo esses valores aqui, a gente consegue trabalhar com a sensibilização da transição, né? Quando que uma transição é sensibilizada? Então, aqui na rede de Petri, a gente diz o quê? Que uma transição só pode estar sensibilizada, e aqui vale frisar que sensibilizada não significa que está acontecendo, né? E aí é que permite essa questão da ocorrência, né? Da modelagem de sistemas concorrentes, né? Em paralelo. Por quê? Porque eu sei quem pode acontecer, quem está em condição de acontecer. Então, a gente diz que essa transição está sensibilizada. Agora, efetivamente, qual vai acontecer é o funcionamento do sistema que vai dar, né? Então, aqui, ó, quando eu tenho essa marcação inicial, que transições estão sensibilizadas, estão aptas a acontecer? A transição A e a transição C. Por quê? Porque para todo esse estado, para todo estado P de I, que pertence ao conjunto dos estados, a marcação naquele lugar é maior que a definição na função pré para aquele lugar com aquela transição. Ou seja, a marcação no lugar P2 é maior do que, né, a necessidade dada na função pré de A. Que a função pré de A me diz que eu preciso de uma ficha em P2. E a marcação do estado P2 é igual a 3. Então, eu tenho ficha suficiente para que essa transição fique sensibilizada. Do mesmo modo que eu também tenho ficha suficiente para sensibilizar a transição C. É claro que se acontecer a transição C, vai mudar a configuração da minha rede e a partir desse momento, se eu tirar 3 fichas daqui e colocar uma ficha aqui, passa a não ser possível sensibilizar a transição A antes que a transição D devolva fichas para P2. Tá? Então, só podem ocorrer eventos das transições que estão sensibilizadas. Então, quando uma transição está sensibilizada, ela pode disparar ou não, né? Então, o disparo só pode acontecer se ela está sensibilizada. E o disparo provoca mudança na marcação da rede. Claro, porque eu tiro fichas de um lugar e insiro em outros, né? Dependendo da configuração da ligação dos meus lugares e transições. Então, é isso que está escrito aqui, ó. A marcação M' é dado por quê? Pela marcação anterior, menos pré, com aquela transição, né? Os lugares daquela transição, mais pós daquela transição. Então, a gente retira de cada lugar de entrada de T um número de fichas igual ao peso do arco de entrada pré para aquele estado e aquela transição. Aquele estado não, aquele lugar. E a gente coloca em cada lugar de saída de T um número de fichas igual ao peso do arco de saída definido na função pós para aquele lugar com aquela transição, né? Então, tá aqui. Para a transição A, o lugar de entrada dela é P2. O lugar de saída, P1. Por isso que a gente nunca tem um lugar ligado com outro lugar, nem uma transição ligada com outra transição. A definição das funções não permite. Então, aqui, se eu disparar a transição a minha marcação vai ser dada como? Inicialmente, eu tenho 0, 13, 0. Nenhuma ficha em P1, 3 fichas em P2 e nenhuma ficha em P3. Se acontecer o disparo de A, agora eu tenho o quê? Uma ficha em P1, porque eu tirei uma ficha daqui e coloquei aqui. 2 fichas em P2 e nenhuma ficha em P3.
E agora, nesse momento, quem que está sensibilizado? Agora, já não pode acontecer a transição C. Ela não está mais sensibilizada, né? Por quê? Porque não tem em P2 a quantidade suficiente de fichas dada aqui em pré de C, que diz que eu preciso de 3 fichas. Sabendo destas funções pré e pós, a gente pode definir a matriz de incidência. A matriz de incidência representa o balanço das fichas na rede. Então, a gente consegue encontrar a estrutura da rede independente da marcação, né? Sabendo o quê? Sabendo os pesos dos arcos necessários, né, entre os lugares de entrada e saída. Então, a gente consegue definir uma matriz pré, uma matriz pós, e a minha matriz de incidência vai ser dada pela matriz pós menos a matriz pré. A matriz pré vai ser o quê? Vai ser uma matriz N por M, então a gente vai pegar a transposta daqueles vetores, tá? Que vai ser, então, lugar por transição. Os elementos A e J dessa matriz, né, indicam o peso do arco ligando o lugar de entrada, P, a transição, né, P de I, a transição TJ. De modo semelhante, a gente encontra a matriz pós, que também é N por M, lugar por transição, onde os elementos da matriz indicam o peso do arco ligando a transição TJ ao lugar de saída PI. Então, a gente consegue, naquele nosso mesmo exemplo, verificar a matriz de incidência obtida, né? Então, a gente tem aqui, ó, se vocês fizerem lá, né, a matriz pré e a matriz pós e depois fazer aqui, né, a subtração de matrizes, vocês vão encontrar isso daqui. O que que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer me dizer que quando acontece a transição A, eu retiro uma ficha de P2 e insiro uma ficha em P1. Então, os valores negativos aqui nessa matriz indicam a retirada de fichas do lugar e aonde a gente insere uma ficha, que é os valores positivos. Então, aqui a gente tem o quê? Quando a transição A ocorre, eu retiro uma ficha de P2 e coloco uma ficha em P1. Quando a transição B ocorre, eu retiro uma ficha de P1 e devolvo uma ficha para P2. Então, tá aqui, ó. Tira de P1 e coloca em P2. Quando acontece a transição C, eu retiro 3 fichas de P2 e coloco uma ficha em P3. Quando acontece a transição D, eu retiro uma ficha de P3 e coloco 3 fichas em P2, porque é o valor associado ao arco, né? Então, aqui a gente consegue encontrar a estrutura da rede. E essa estrutura da rede vai ser sempre essa, mesmo que eu não tenha 3 fichas aqui. Se a minha marcação inicial for uma ficha aqui, uma ficha aqui, uma ficha aqui, a estrutura da rede continua sendo a mesma. Por quê? Porque eu não vou buscar o valor das fichas em cada lugar. Eu vou buscar o valor do arco. E eu posso, dessa matriz, encontrar C e dessa matriz C, encontrar a minha rede. Eu falei errado antes, né? Dessa rede, eu encontro a matriz e dessa matriz eu encontro a rede. Eu posso ter qualquer uma das duas representações para que eu possa identificar o meu sistema, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, um pouco mais simples, onde eu tenho uma sequência, né? Então, eu tenho aqui um lugar P1, um lugar P2, P3, P4. Entre cada lugar eu tenho uma transição. O peso dos arcos, né? Em todos eles é 1. Então, eu tenho, além
da minha marcação inicial, que aqui é dado por 1, 0, 0, 0, ou seja, eu tenho uma ficha em P1. Eu posso definir uma sequência de disparos S, ou seja, depois que acontecer T1, T2 e T3, qual é a marcação do meu sistema? É claro que eu posso ir fazendo a marcação intermediária, né? De M0, depois que aconteceu M1, eu vou para M2, mas eu sei que se essa ficha passar por todos esses lugares, né, até que ela chegue em P4, tem que acontecer o quê? T1, T2 e T3. Então, eu posso dizer que eu tenho um vetor característico S que me indica uma sequência de disparos. Para essa sequência aqui, o meu vetor é dado por 1, 1, 1, 0 transposto. Com isso, eu posso encontrar o quê? A equação fundamental da rede de Petri, que me diz que toda a marcação M' é dada pela marcação M anterior, mais a multiplicação da matriz de incidência C pelo vetor característico S. A matriz de incidência C tem o balanço das fichas. Ela me diz, né, de que lugar eu tiro ficha, em que lugar eu coloco ficha. Esse vetor S aqui tem as transições que foram disparadas. Na hora que eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou encontrar um vetor coluna, que se eu somar com o vetor coluna anterior, me dá a nova marcação, né? Então, isso daqui vai ser depois importante para a gente entender como a gente pode fazer a análise do funcionamento dessa rede, tá? Por enquanto, a gente precisa saber que existe essa equação fundamental. Outra coisa que é importante que a gente saiba é o grafo de marcações acessíveis ou de acessibilidade, tá? O grafo de marcações acessíveis para uma rede é o menor conjunto atingível a partir de M0, através de uma sequência de disparos. Então, observem que aqui eu já tenho uma representação através de um grafo que depende da marcação inicial. Esse meu grafo de acessibilidade, ele vai me dizer o quê? Quais estados o meu sistema pode alcançar. Observem que ele não é a mesma coisa da matriz de incidência. A matriz de incidência, a gente define a estrutura do sistema, né, independente da marcação. Agora, aqui não. Aqui a gente vai definir um comportamento a partir de um estado inicial. Então, se eu tenho essa rede com essa marcação, quais são, né, os estados que eu posso alcançar do meu sistema? Que marcações intermediárias eu posso alcançar, né? Então, aqui, os nós são as marcações acessíveis, né? E os arcos aqui são etiquetados pelas transições. Ou seja, o estado zero do meu grafo representa o quê? Representa que eu tenho, deixa eu até fazer aqui uma anotação, né? É como se eu tivesse aqui o quê? Eu não tenho nenhuma ficha em P1, eu tenho 3 fichas em P2 e nenhuma ficha em P3. Então, esse meu estado zero tem essa marcação. Se acontecer a transição A, no meu estado 1, qual é a minha marcação? Nesse meu estado 1, ou seja, se aconteceu aqui, eu retirei, né, uma ficha daqui. Então, aqui eu fiquei com 2 fichas e fiquei com uma ficha aqui. Então, aqui eu vou ter o quê? Agora eu tenho uma ficha em P1, 2 fichas em P2 e nenhuma ficha em P3. Com essa marcação, pode acontecer agora apenas o A de novo, né? Eu posso tirar mais uma ficha, ou então pode acontecer o B e eu volto para o estado inicial. Do mesmo modo, com essa marcação inicial, se acontecer a transição C, esse meu estado aqui, eu tenho o quê?
eu tenho nada em P1, nada em P2 e uma ficha em P3, né? Então, eu tirei de lá e botei aqui. Então, esse grafo permite que eu veja quais são todos os estados possíveis que o meu sistema pode estar, né? Então, como eu coloquei ali as marcações, vamos colocar aqui, né? Se aconteceu aqui de novo um A, significa que eu tenho duas fichas em P1, uma em P2 e nenhuma em P3. Ainda pode acontecer a transição A, onde eu vou ter 3 fichas em P1, nenhuma em P2 e nenhuma em P3. Nesse momento, só pode acontecer B, né? Então, esse grafo aqui, ele vai me mostrar, né, o funcionamento do meu sistema para uma dada, deixa eu apagar aqui, né, para uma dada marcação inicial, tá bom? Então, é importante que a gente, né, muitas vezes vai precisar desse grafo para fazer também análise do sistema, dependendo do tipo de análise, né? Porque o grafo é uma ferramenta matemática também bem definida, né? Então, se eu tenho um grafo que é fortemente conexo, isso me dá muitas explicações sobre o sistema depois. Alguns modelos que a gente vai, alguns conceitos de modelagem que a gente vai precisar para depois desenvolver os nossos exercícios, né? Então, quando eu tenho uma rede assim, um estado ligou numa transição, ligou num lugar, ligou numa transição, que ligou num outro lugar, noutra transição, no outro lugar, a gente tem uma sequência, né? Então, eu estou dizendo que para chegar aqui nesse lugar P3, tem que primeiro acontecer T1 e depois T2, né? Quando a gente modela uma sequência, a gente pode ter, nesse caso aqui, a sequência tá bonitinha. Mas e se eu tiver aqui um lugar, ó, que eu posso, tanto essa ficha aqui, tanto habilita T1 como T2. Ou seja, sensibiliza tanto T1 como T2. Isso daqui a gente diz que a gente tem um conflito ou um não determinismo, igual a gente tinha lá nos autômatos, né? Então, aqui a gente está em conflito estrutural, né? Então, as transições T1 e T2 têm o mesmo lugar de entrada. A gente diz que a gente tem um conflito efetivo, né? Se para uma marcação M, elas estão em conflito estrutural e estão sensibilizadas. Então, quando eu não tenho a ficha, quando eu estou só olhando o desenho do sistema, eu sei que o meu sistema foi modelado com a possibilidade de um conflito estrutural. Na hora que chega uma ficha aqui, eu tenho um conflito efetivo, né? Mas isso pode acontecer, né? Só que eu não tenho como prever qual das duas vai acontecer, mas eu posso representar no meu sistema esse conflito. Do mesmo jeito, eu também posso ter paralelismo, né? Eu posso ter o meu sistema representado com subsistemas, né, atuando em paralelo. Então, quando a gente não tem nenhuma ligação entre esses estados aqui, a gente diz que eles estão em paralelismo estrutural, né? Então, se as transições T1 e T2 não têm nenhum lugar de entrada em comum, elas estão em paralelo. Elas estarão num paralelismo efetivo se tanto P como P' estiverem sensibilizados naquele instante de tempo né, que eu estou analisando o meu sistema. A gente também pode modelar facilmente a exclusão mútua aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, porque os lugares, eles podem ser utilizados, né? Assim como a gente tinha lá o buffer, né? Que servia como um armazém, e a gente tinha que garantir que, por exemplo, eu não podia colocar uma peça no buffer, né? Se ele tivesse cheio, eu não podia retirar se ele tivesse vazio, né? Então, ali tinha aquelas questões de overflow e underflow. Ou então, eu quero garantir que depois que alguém pegou um recurso, ele está exclusivo para aquele processo, a gente pode usar esses lugares para isso,
tá? Então, ó, na hora que esse lugar aqui, ele é lugar de entrada, tanto dessa transição como dessa, no momento que alguma dessas transições estiverem sensibilizadas, por exemplo, aqui e aqui tiver uma ficha, como eu tenho só uma ficha aqui, significa que só uma delas vai, né, poder acontecer. Se essa aqui acontecer antes, ela retira essa ficha e o recurso está com esse processo aqui e o outro está lá esperando. Só quando ela liberar para cá que o outro vai poder pegar, né? Então, fica mais fácil a gente visualizar aqui essa questão da exclusão mútua. A gente também pode, né, quando a gente trabalha com o buffer de tamanho que não seja 1, né, a gente pode ter um lugar aqui dizendo a quantidade e aqui, ou seja, eu retiro o buffer livre, coloco aqui e vou ocupando o buffer, né? Quando eu não tiver mais lugar, essa transição aqui não vai poder acontecer. Tem que esperar que alguém devolva, né? Ou seja, termine aqui um lugar para que essa aqui possa acontecer. Então, agora a gente vai ter modelo dos subsistemas e é claro que transições e lugares vão fazer a relação entre esses subsistemas, né? A gente pode sincronizar também, né? Então, se essa transição precisa, além de uma ficha aqui no lugar espera, ela precisa que um outro subsistema encaminhe uma informação para que ela possa prosseguir, basta a gente fazer, né, aqui uma ligação entre essa transição e essa, ou seja, quando essa transição dispara, ela coloca uma ficha aqui e essa ficha habilita sensibiliza essa transição se eu tiver um lugar aqui, né? Ou uma ficha aqui nesse lugar. Né? Então, até ali eram algumas ideias do que vai aparecer nas soluções, né? Eram ideias isoladas, mas que é importante que a gente saiba para poder vir aqui e depois desenvolver os nossos exercícios, né? Vamos ver um exemplo bem clássico, que é o jantar dos filósofos, né? Ele vem da mesma ideia lá do cozinheiro, né? Que é essa questão de compartilhamento de recurso que a gente tem que garantir exclusão mútua. Então, eu tenho 3 filósofos que podem estar em 3 estados diferentes. Eles podem estar comendo, pensando ou com fome. Ou seja, os filósofos vão ter cada um o seu modelo, os modelos serão iguais, né? Do funcionamento do filósofo não, né? Mas o modelo do comportamento do filósofo. E na hora que eu coloco os recursos, que é o quê? Cada um deles tem à sua frente um garfo e um prato de comida, e eles precisam de 2 garfos para comer, ele sempre vai precisar do seu garfo e do vizinho. O impasse ocorre quando todos pegarem o garfo da direita e vão esperar a liberação do garfo da esquerda. Então, é um problema semelhante àquele dos cozinheiros, né? E aí eu posso ter um sistema aqui em bloqueio, e aí todo mundo vai morrer de fome. Então, a gente pode ver o quê? Aqui, ó, então vocês imaginem o nosso sistema assim, eu tenho 3 filósofos, entre eles tem um garfo. Cada filósofo vai ter o seu modelo. Então, se eu pegar aqui o modelo do filósofo só, né? Então, vocês, nesse momento, esqueçam esse garfo 1, garfo 3, tá? Olhem só para essa sequência aqui. O filósofo 1, ele pode estar, e também esqueçam dessa marcação nesse momento. Ele está comendo, aí, se ele ficar com fome e conseguir o garfo, né, ele vai para um estado que ele está comendo. Depois que ele comeu, ele fica com fome de novo, ou ele pode... Não, desculpa, gente, aqui. Vamos começar de novo. O filósofo, né, porque a ordem das setas aqui me indica, né, como que as coisas vão acontecer. Então, e não pela marcação inicial que eu olhei ali em cima. Então, eu tenho aqui, ó, o meu filósofo aqui está pensando, ele ficou com fome, então ele está com fome e ele quer comer, ele precisa dos garfos. Se ele conseguir os 2 garfos, ele vai
para o estado comendo. Do mesmo modo, os outros, né? Então, aqui, ó, o filósofo 2 está pensando, depois que ele pensa, ele fica com fome, depois que ele fica com fome, né, ele come. Só que não, os garfos não estão à disposição dele, né? A mesma coisa aqui no 3. Para que ele possa ir para o estado comendo, ele precisa de 2 garfos. Então, os meus garfos surgem como recursos, como lugares que eu vou definir como lugares de entrada para essas transições antes de ir para o estado comendo, né? Claro que eles não precisam dos 3, eles precisam, né, daqueles que estão ao seu lado. Então, aqui, para que esse filósofo aqui possa comer, ele precisa que tenha uma ficha no garfo 1 e uma ficha no garfo 3. Né? Então, aí, claro, sem a marcação é a estrutura da rede. Dependendo da marcação que eu colocar, esse sistema pode travar ou não. Né? Então, aqui, a gente analisando o estado inicial, qual é? O filósofo 1 está comendo. Se ele está comendo, obviamente, não tem ficha aqui e não tem ficha aqui. E tem uma ficha no garfo 2. O filósofo 2 está com fome. Então, ele está o quê? Esperando a liberação do garfo 1, ó, porque esse garfo aqui tem uma fichinha aqui, ele está esperando. E esse garfo 1 só vai ser liberado para ele quando o garfo, né, o filósofo 1 terminar de comer. Ele terminou, então ele foi aqui para o estado pensando, né? Saiu daqui, terminou de comer e foi pensar, ele libera o garfo. E aí esse daqui vai poder comer. Esse daqui, ele está pensando, né? Então, a ligação, claro, né? Ele liberou aqui, digamos, ele foi o que comeu antes, então ele liberou e já está pensando enquanto esse aqui está comendo. Então, a maneira que a gente define o estado inicial pode definir se o meu sistema vai bloquear ou não. Né? Então, isso aí a gente tem que fazer uma análise, que é o que a gente vai aprender na sequência, né? O estado inicial dos garfos, né? Aqui, né, é importante também. Então, vocês vejam que a ligação dos subsistemas, né, dos filósofos, é dado pela utilização do recurso. A gente pode simular esse funcionamento através de alguns softwares disponíveis. O Tina é um software disponível e o Pipe também, né? Tem os links lá no Moodle para vocês, para quem tiver interesse em simular isso aqui. E a gente também pode fazer em aula alguma simulação para ver esse funcionamento. Tá? Então, essa aula era para apresentar a técnica. É claro que a gente vai ter que desenvolver alguns exercícios para entender melhor, né? Mas vocês podem ver que para alguns conjuntos de problemas, ela acaba se mostrando mais promissora do que os autômatos, certo? Essa questão das matrizes é importante a gente entender, porque depois ela vai ser bem útil para a gente trabalhar na análise desse sistema, né? Verificar o comportamento de uma maneira, né, matemática que permite que a gente tire várias conclusões sobre o funcionamento do sistema, certo? Então, até a próxima.